Eu sou Ana, eu tenho 24 anos, eu nasci na Bahia e passei a maior parte da minha adolescência em Brasília, que foi onde eu comecei a tatuar. Bom, eu comecei a tatuar faz mais ou menos uns 4 anos em Brasília, foi ali mais ou menos na época da pandemia. Em 2021 foi quando eu decidi fazer meu primeiro guest pra São Paulo e eu me apaixonei pela cidade. Eu acho que se encaixou mais com a pessoa que eu sou, com a minha estética. Eu acho que pelo padrão de qualidade das coisas também, tem muito mais variedade de opções que você pode ser. E eu me encantei por São Paulo por conta disso. Vai fazer uns 2 anos que eu tô morando aqui. Eu sempre tive esse interesse em arte, né? Tipo assim, eu já desenhava portraits, coisas assim, tipo de realismo, de celebridades que eu gostava. Então eu já tinha essa base assim de arte, só que eu comecei a me encantar por tatuagem quando eu comecei a pagar pelas minhas próprias tatuas. Eu tinha um emprego formal lá em Brasília, eu trabalhei na Câmara dos Deputados, inclusive. E aí eu ia para sessões, ia conhecendo meus tatuadores, eu ia conversando, e eu percebi o contraste com a minha vida na Câmara dos Deputados, que era uma rotina muito fixa, todo mundo muito igual, tudo muito a mesma coisa sempre, e eu percebi que aquilo não era o que eu queria pra mim. E aí, conversando com os tatuadores e fazendo amizade com eles, eu gostava da liberdade que isso trazia mesmo. Eu acho que foi principalmente por isso. Obviamente tem a parte artística também, mas eu acho que pelo fato de ser uma expressão livre, eu conseguiria fazer as coisas mesmo, meus horários, tudo da forma que eu quisesse, sabe? Foi o que mais me encantou, a liberdade mesmo, que é algo que sempre esteve presente na minha vida, assim, desde criança, sabe? Desde criancinha eu sempre fui uma pessoa muito difícil de se controlar e eu acho que foi por isso que eu me encantei, assim, pela profissão mesmo, sabe? Porque eu acho que eu vejo como uma resistência mesmo aos padrões que a sociedade impõe pra gente, assim. Eu acho que a parte do neon, as cores, né, porque eu faço um trabalho cyberpunk, só que existem vários subgêneros dentro do cyberpunk, e o meu eu gosto muito de obras como Blade Runner, Ghost in the Shell, Akira, que são obras que é abarrotado de detalhe, abarrotado de cor e de neon, e são uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, e eu acho que parando pra prestar atenção um pouco no lado subconsciente da coisa, eu sempre gostei muito dessa coisa da luz, né, do neon, justamente que é uma forma de você encontrar luz na escuridão. Tipo, todas as obras cyberpunk, elas falam sobre isso, tipo, sobre o ser humano sobressair numa adversidade, sabe? E eu acho que é isso que eu gosto de trazer pelos meus trabalhos, assim. Eu gosto de demonstrar como que o ser humano, ele é adaptável e como que você pode tirar qualquer situação que acontece com você, por pior que seja, de uma maneira positiva. Tornar algo em que você se adapta, sabe? Eu acho que pra mim sempre foi uma coisa muito natural. Sendo bem sincera, eu acho que eu nunca me preocupei muito com a arte do ponto de vista técnico da coisa. Inclusive, é algo que eu estou correndo atrás atualmente, né? Sempre corri, mas hoje corro mais atrás. Porque pra mim sempre foi uma coisa muito natural. Tipo assim, até mesmo entrar na tatu nunca foi uma coisa assim, eu sempre sonhei em ser tatuadora, sempre sonhei em trabalhar com arte. Eu acho que toda a minha vida eu sempre caí de paraquedas nas coisas, porque eu sempre segui a minha intuição. Tipo, é meio que um impulso muito forte que eu não consigo explicar exatamente de onde vem. Aí eu imagino, esse impulso muito forte vem do meu subconsciente e de coisas que eu já vivi, que eu já experimentei na minha vida. E eu acho que, tipo assim, todos nós que vivemos a arte, né, estamos aqui trabalhando com arte, todos nós temos um passado, uma história que fez a gente chegar onde a gente chegou e que explica o ramo artístico que a gente escolheu. Eu acho que a arte em si explica muito do subconsciente do artista, sabe? Então eu acho que é esse paralelo que eu faço, assim, eu não vejo a arte muito tecnicamente, sabe? Tipo, eu quero usar a melhor cor que contrasta com essa outra cor. Eu vejo mais, tipo, é uma coisa muito de sentimento, assim, vai muito natural pra mim mesmo. Eu acho que o que eu gosto muito de viagem é porque você sempre descobre algo novo sobre você ou sobre as outras pessoas que às vezes você vai incorporar pra sua vida. É aquilo que eu entrei em detalhe no início, né, que eu nasci em Salvador e cresci em Brasília, agora eu tô aqui. Eu percebi que eu sempre tive esses momentos de transições na minha vida em que eu ia pra outros locais. Então, assim, por exemplo, quando eu me mudei de Salvador pra Brasília, eu não me identificava mais com a Ana de Salvador. Eu não conseguia mais me enxergar nessa pessoa. Quando eu me mudei de Brasília pra São Paulo, eu não consigo mais me enxergar na Ana de Brasília. Então eu vejo que a experiência lá fora pra mim é muito isso, assim, de ter novas experiências, incorporar novos ideais, novos gostos. Às vezes eu vou ver um trabalho de alguém que, nossa, eu acho muito irado a maneira que essa pessoa faz isso, que
eu tive a oportunidade de conhecer ela só por essa viagem, sabe? E eu acho que eu tô muito empolgada justamente por isso, assim, porque eu vou poder conhecer eu mesma de uma nova forma, assim como foi outras viagens que eu já fiz pro exterior, e eu vou poder conhecer, às vezes, pessoas que eu tô aqui conhecendo, vendo no dia a dia, eu vou poder conhecer elas de outra forma lá na viagem, sabe? Eu acho que as pessoas, quando elas encaram algo novo, elas se mostram até mais do que quando elas estão fechadas na caixa do dia a dia delas, assim, sabe? Então é por isso que eu amo viajar, e principalmente viajar pra fora, porque eu me descubro fora da caixa que as pessoas me colocam aqui na cidade onde eu moro, sabe? Assim. Como que o nosso projeto pode influenciar, pode ajudar as pessoas? Eu acho que é muito por esse fator de identificação, né? Eu acho que é muito legal o fato do projeto ter várias pessoas diferentes, que têm estilos diferentes, sabe? E eu gosto muito dessa ideia do nome, né? Do Contratempo. Foi uma coisa que eu ainda não conversei muito com você sobre isso, né? Mas o Bock chegou a comentar comigo por que é esse nome. E eu achei muito interessante justamente por isso. Porque eu acho que no nosso dia a dia a gente tá tão preso às coisas do cotidiano, do dia a dia, do tempo, das coisas que, enfim, a sociedade obriga a gente a fazer, no geral, que a gente esquece de parar pra pensar, ou às vezes de se influenciar ou se inspirar pela história de outra pessoa. E eu acho que esse projeto pode ser muito bom pra isso, assim, pra gente parar pra pensar, assim, que, tipo, numa sociedade que tá tão acelerada e tão, tipo, dentro de um tempo marcado, não sei quem foi a pessoa que marcou esse tempo pra gente, e eu acho muito interessante a gente ir contra ele, a gente, ao invés de ser tão acelerado, a gente dá uma desaceleradinha e olhar um pouquinho pra cada pessoa, assim. Eu acho legal essa ideia, assim, do projeto.